Chá das 5. O rei Dom João IV, 21º rei de Portugal, teve uma filha. Teve vários filhos, mas teve uma filha no qual nós nos vamos concentrar no episódio de hoje. A Dona Catarina de Bragança. A Dona Catarina de Bragança, como acontecia com muitas das filhas dos reis de Portugal e não só, ao serem as filhas, mesmo que não fossem mesmo que não fosse a mais velha, eram quase sempre utilizadas como uma mercadoria, ok? Sei que o termo assim hoje em dia é bastante agressivo, mas era o que acontecia. Era quase uma moeda de troca, uma forma para a família manter a sua importância e estreitar laços com outras famílias reais europeias. E então, a Dona Catarina de Bragança casa com Carlos II, e falava com ele em espanhol. Portanto, imaginem a relação. Ela não pôde escolher a pessoa com quem pudesse casar, não é? Com quem ia casar, e para além disso, comunicava numa língua que nem era natural para ele nem para ela. Portanto, imaginem. E imaginem outra coisa. Imaginem como é que foi a vida dela. O Carlos II teve 15 filhos ilegítimos, ok? O relacionamento com o Carlos II não foi o melhor, tá bem? A Dona Catarina foi acusada de querer matar o rei, portanto não era uma pessoa muito bem vista. Aí o que é que acontecia? Há um bocado falamos da mercadoria, e só para vocês verem que faz todo o sentido. Ela era entregue, neste caso, ao Carlos II, e levava todo um dote, ok? Levava 500 mil libras em ouro, pago em mais de uma vez, portanto foi a crédito, foi um empréstimo. Depois, atenção, isto é importantíssimo para perceberem o contexto. Livre comércio de Inglaterra com as possessões lusas na Ásia, África e na América, em Bombaim e em caixas de chá. Portanto, imaginem o valor que esta filha entregou à Inglaterra, no caso ao Carlos II, e a relação era meramente comercial. Ligaram duas pessoas, dois reinos, para tentarem fortalecer os dois reinos, mas imaginem o valor associado ao relacionamento com ela, e mesmo assim o Carlos II teve 15 filhos ilegítimos e havia toda uma história nos bastidores que ela tinha tentado o matar. Portanto, imaginem isto. Então, a Dona Catarina, no meio disto tudo, introduziu o chá em Inglaterra em 1662, ok? Há depois aquela história de o tea, em inglês chá, é transporte de ervas aromáticas. Debatível, muito questionável, está bem? O que é que nós sabemos? Sabemos que o chá, naquela época, era quase um medicamento. Era um elixir para apolepsia, epilepsia, catarro, cólicas, tuberculose, tonturas, letargias, enxaquecas e outras coisas, ok? Portanto, era visto como a solução para muitos dos males que aconteciam com as pessoas. Depois, para além do chá, toda a questão dos scones, a marmelade, que é compota, também foi introduzido por ela, e a compota de laranja amarga, exatamente. A compota de laranja amarga também foi ela que introduziu em Inglaterra, tá bem? E o hábito de ser às 5 da tarde, tá bem? O chá das 5, como dá o nome ao episódio, que é um hábito que alguns ingleses hoje ainda o têm, tá bem? Principalmente em cidades não tão cosmopolitas, com pessoas de todo lado, mas ainda se cá numa Inglaterra mais rural ou mais tradicional, tá bem? O que é curioso também, outra coisa interessante, é que o chá não era algo acessível a todas as classes, ok? Era um privilégio das classes mais altas, muito também ligado àquilo que eu vos falei, de ser quase ser um medicamento para salvar todos os males que as pessoas tinham. E é daí que vem, por exemplo, algum comportamento mais desrespeitoso, mais banal, que as pessoas assim das classes mais altas viam nos pobres.
diziam, isso acontece por falta de chá. E hoje em dia, quando nós vemos alguém, na nossa opinião, seja mal educado, há sempre a expressão de falta de chá. Também por causa disso. Não só pela, pelo acesso mais fácil das classes mais altas e também pelo chá ser, naquela época, quase um medicamento para tudo o que as pessoas tinham, está bem? Portanto, imaginem a vida da Dona Catarina, e não a Dona Teresa, que me estava a enganar, Dona Catarina de Bragança, filha de Dom João IV, tudo o que ela passou, tudo o que ela deu à Inglaterra, ok? Este livre comércio foi importantíssimo para a Inglaterra, bem mais para a Inglaterra do que depois para Portugal, e que depois culmina, uns anos depois, vamos, vamos ser simpáticos, bem depois, com a questão do mapa cor-de-rosa, e que Portugal, com uma aliança super antiga com a Inglaterra, leva uma facada, mas isto já não tem, leva uma facada não literal, mas isto já não tem a ver com o chá das 5.